Olá, torcedor tricolor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Há pouco, Serra Branca e Santa Cruz se enfrentaram no primeiro jogo coral, de treinamentos nessa pré-temporada. O Santa empatou em 0 a 0 com a equipe paraibana e a gente vai em meio às escuras de um jogo onde não houve transmissão, apenas no rádio. A gente passar alguns pontos que foram importantes para o restante da temporada do Santa, nessas primeiras impressões da partida. Serra Branca e Santa Cruz. Um 0 a 0 que, pelo que a gente imaginava, foi um resultado até aceitável, tendo em vista que o Serra Branca já estava aí há um certo tempo na pré-temporada, desde o dia 19 de novembro em trabalhos, e o Santa iniciou no último dia 4. Então o Santa, com 12 dias apenas de preparação, foi para um jogo onde a equipe adversária já tinha mais tempo de treinamentos. Então, deixa a sua inscrição aqui no nosso canal, se inscreva logicamente aqui na nossa plataforma, deixa o like, comenta à vontade, porque os pontos que a gente quer abordar, primeiramente, Santa entrou em campo com uma formação bem mesclada, mais base no time, na zaga e na defesa, e do meio para frente o Santa acabou tendo jogadores que poderão figurar como titulares ao longo da temporada. O Santa teve aí André Luiz no gol, começou com o Elison na direita, a zaga teve Cristiano, Juan, João Vitor na esquerda, o Lucas Bessa, Caio Melo, o João Pedro como meia, e lá na frente o Santa teve Matheus Matias centralizado, Thiaguinho de um lado e Totti jogando um pouco mais avançado. E até para quem estava acompanhando a partida, destacou que Totti ele teve muito mais participação na segunda linha do que na primeira. No primeiro tempo o Totti jogou praticamente como um ponta e se destacou até nesse quesito. Então essa é uma alternativa que Itamachule terá para o restante da temporada 2024, que é em algumas situações de colocar Totti mais avançado, sem tanta responsabilidade para voltar para marcar. E com esse destaque, digamos, desta partida, em meio a esse 0 a 0, a utilização ela pode se tornar comum em algumas situações. Um outro ponto que o torcedor destacou ao longo da partida treino foi o jogo de Thiaguinho. Muito se falou de que Thiaguinho, no confronto 1 para 1, naquele chamado X1, no drible para cima do adversário, na busca por espaço pelos lados do campo, ele se sobressaiu. Enquanto esteve em campo, jogou o primeiro tempo, ele acabou sendo uma peça bem interessante do Santa Cruz, e isso pode ser interessante até para o próprio Santa no restante dos trabalhos. Thiaguinho foi contratado com esse intuito, de ser o driblador, de ser o cara da velocidade, um jogador mais insinuante, na busca por ofensividade neste ano. Já era um desejo antigo do Santa e pelo menos as primeiras impressões foram positivas. Só que o Santa demonstrou um problema em relação a temporadas anteriores e que já começa nesse primeiro jogo treino a se mostrar diante do Serra Branca. Quando teve a posse de bola, o Santa Cruz na criação das jogadas estava correspondendo, porém na hora da finalização Santa Cruz pecou, finalizou pouco, criou situações perigosas à meta do Serra Branca poucas vezes. Então assim, tá faltando arriscar mais, chutar mais. As primeiras impressões foram essas, desse jogo mais avançado do Santa, que poderia ter incomodado mais a equipe paraibana. Aí no segundo tempo o Itamachule promove inúmeras mudanças na equipe, colocou vários garotos da base, o experiente Willy no segundo tempo, e o Santa ali manteve dentro das circunstâncias esse placar de 0 a 0, sustentou o máximo o adversário, que também fez as suas mexidas. Um fato que chamou a atenção, o goleiro André Luiz acabou se chocando com um dos atletas da equipe do Serra Branca, deixou a partida. Ro Kennedy foi quem entrou no segundo tempo. Então foram algumas das alterações feitas. E no mais, acredito que os dois destaques ficaram por Totti e Thiaguinho. Esses dois nomes
aparecem aí, né, como valores interessantes para o restante da temporada. E o Santa ainda com a necessidade dessa zaga, né? Embora a contratação de Rafael Pereira, mas hoje um jogo, né, um primeiro teste, e mesmo assim o Santa foi com Cristiano e Juan Robert, né, 2 garotos da base, né, como titulares da equipe, numa formação cheia de atletas do meio para frente, né, jogadores recém-contratados. Né, só para se ter uma ideia, todos os atletas foram contratados, né, do time do primeiro tempo. Aquele chamado time titular, né? Aquela primeira formação que Itamar Schulli adotou para esse jogo. Né, André Luiz contratado, Elisson, João Vitor, né, Lucas Bessa, Caio Melo, João Pedro, Tiaguinho, o próprio Matheus Matias e também o Totti. Ou seja, apenas a zaga com garotos da base. Então uma necessidade enorme do Santa pelo menos ir ao mercado, já que trouxe Rafael Pereira, experiente Rafael Pereira, pelo menos um ou mais 2 zagueiros, porque só se sustentar com a base talvez não seja o suficiente para um campeonato pernambucano tão desafiador, né, em termos de tabela para o Santa no início, né, e mesmo com esse 0 a 0, eles se saíram bem diante desse primeiro teste, porém é um Santa Cruz que vai ter essa missão de ir ao mercado em busca de novos zagueiros. Como a última informação, o Santa Cruz anunciou a contratação de Lucas Siqueira, né, volante, 35 anos, experiente Lucas Siqueira, né, passou pelo Ituano recentemente, um cara que surpreendeu até essa contratação do Santa, né, de um cara mais rodado, porém poderia estar disputando uma Série C por uma outra equipe, vai disputar o estadual com a camisa coral. Então trata-se de um bom acordo que o Santa acabou fazendo no mercado, a contratação de Lucas Siqueira, né, para esse setor defensivo do Santa, um volante de contenção, um cara de boa marcação, de bom posicionamento, né, bem parecido até o que, se o torcedor quiser comparar com o que Daniel Pereira fez aqui no Arruda, logo na sua chegada. Logicamente que não comparando as lesões, mas em características até de um jogador para o outro. Então é isso, torcedor. 0 a 0 no primeiro jogo do Santa, com alguns destaques positivos e também essa questão da falta de gols, nesse primeiro momento que o Santa teve de bola rolando, já pensando em 2024. Comenta à vontade, se inscreva no canal. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais, galera!